Pessoal, vamos começar aqui então, moçada. Vamos lá, depois a gente fala mais da Yasmin. É legal falar da Yasmin. Pode ser, Afonso, pode ser. Né, Yasmin? Ó, mesmo. Sabe aquela mágica do dedo? Você pega o dedo assim, finge que tirou o dedo? Ah, Vai perto dela lá, só pede pra repetir 50 vezes. mas, ô João Pedro, por que ele não tem esse dedo? Ai, não sei. Você quer que eu te mande a foto, Altemus? Eu mando no grupo a foto se quiser. Eu Você não sei sa como é que ele perdeu, não. você sabe por que ele não. Você sabe por que ele não tem esse dedo? Sabe por que ele não tem? Por quê? Porque é meu esse aqui, ó. Esse é meu. Por isso que ele não tem. Moçada, vamos lá então, pessoal. Essa parte aqui, módulo 24, tá? Esterificação e lipídios. Deixa eu já abrir o material aqui para depois a gente dar continuidade. Objetivo, apostila 3. Terceiro. Ô, criançada do segundo ano, hoje eu marquei com eles, né, pra gente começar a aula 8 horas. Que tá meio atrasado, né? A internet, ninguém tava funcionando, virou uma lambança, ficamos aqui feito doido. Que coisa, cara. Ô, Altemus, mas tá gravando? Tá, coloquei pra gravar. Então tá Coloquei. bom, pegou tudo nós falou. Pegou tudo nós falou mal da Yasmin direitinho. Tá bom. Vamos de boa, assiste do risada. Pessoal, olha aqui, ó. Pessoal, a reação de esterificação, eu já tinha comentado, vamos comentar de novo para dar uma lembrada, tá? O nome já é bem sugestivo, né, pessoal? Esterificação, formação de éster. Então, para você produzir um éster, tá, industrialmente ou em um laboratório, eu preciso simplesmente de fazer a reação de um ácido carboxílico com um álcool, na presença de ácido sulfúrico concentrado e aquecimento. Só isso. Ele vai formar um éster. É uma reaçãozinha um pouquinho demorada se eu fizer isso aberto, tal, ela demora um pouquinho para ocorrer. Eu demoro mais ou menos uma hora e meia a 2 horas para conseguir produzir o éster, tá? Tem que ficar aquecendo, fervendo, fervendo, em refluxo um tempão para conseguir formar o éster. Mas é simples, pessoal. Isso aqui nada mais é do que uma desidratação. Olha aqui, ó. Esse cara é um desidratante forte. Então, quando eu coloco ele junto com ácido carboxílico e com um álcool, por exemplo, sai o hidrogênio aqui, sai o hidrogênio do ácido carboxílico com o OH do álcool. Este carbono aqui, ó, vou colocar umas setinhas aqui para ficar mais simples. Este carbono, ixi, tem alguém chutando a porta. Peraí que eu vou lá abrir a porta pro negro. Este carbono vem aqui, se liga no oxigênio, dando origem ao éster. E sai aqui na frente, pessoal. Deixa eu abrir a porta lá, antes que o peão chuta a porta. É a Ana Lívia. Ana Lívia, bom dia, tudo certo? Faltou. Oi, professor. Você tá bem? Tudo certo com você? Eu tô bem, professor. E você? Tô bem. A Nani tava metendo a boca no você também, Altemus. Fica A esperto. Ana Lívia também falou mal de mim também. Que coisa, hein, cara? Ei, ai. Então, Ana Lívia disse que o povo tava mó falando mal de mim. Ó, que coisa, hein? Que maldade, né? Professor, você não pode acreditar no João Pedro. João Pedro só fala fofoca. E é mentira ainda. Altemus, é três bêbadas contra dois são. É isso aí mesmo. E quem que eram os dois são? Eu sou bêbada? Tava na Lívia bêbada, a Japa bêbada e a Júlia bêbada. E ela não tava com os melhores. Eu? Nós dois defendendo você. Eu não tinha bebido. Eu não tinha bebido. É a Lana que dormiu, né, Júlia? Mas eu não dormi. Eu só fiquei sentada curtindo a música. Que feiura, A hein? Yasmin, o João Pedro tá gravando o João Você Pedro. viu, né, Altemus?
Eu vi. Eu e a Alan se defendeu, o resto meteu a boca. Olha aí que feiura, hein? Só avisar vocês, tá sendo gravada a aula, tá? Moçada, vem cá, ó. Voltando aqui, como eu disse, este carbono vem ligar com o oxigênio. Aí isso vira um éster, dessa forma aqui, tá? Essa reação é chamada de reação de esterificação, essa reação. Então, o que é importante você saber? Que a reação de esterificação é formação de éster. A partir de quê? De um ácido carboxílico com álcool, a desidratação dos dois. Então vai sair aqui, pessoal, uma molécula de água aqui na frente, tá? Na desidratação desses caras. Vai sair uma molécula de água aqui na ponta, certo? Agora, pessoal, uma reação de transesterificação. Presta muito atenção nisso aqui. Isso aqui vai aparecer nas provas do Enem, pessoal. Tá? A transesterificação aparece no Enem. A transesterificação, ela surgiu, os caras basearam na esterificação, tá? E na formação de sabão, na saponificação, que eu vou falar daqui a pouco. Os caras basearam nessas duas reações e chegaram. Quem desenvolveu isso aqui foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Isso aqui é uma tecnologia brasileira, isso aqui. Tá? Então deixa eu explicar passo a passo, ó. Olha o que ocorre. Isso aqui é um triglicerídeo, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um óleo, uma gordura. Esses R's aqui são hidrocarbonetos ligados aqui na ponta, repetição de carbono e hidrogênio, com mais de 10 carbonos. Aí isso depende, se tiver ligação dupla, nisso aqui ele fica mais líquido, se tiver só ligações simples ele é mais sólido, como o sebo do boi, por exemplo, tá? Então, qualquer um desses óleos, pode ser o sebo do boi, pode ser, por exemplo, o óleo de soja, qualquer um deles, tá? Que eu colocar com o catalisador correto dentro de um reator. O reator é o que? É um aparelho que vai provocar temperatura e pressão adequada para que ocorra essa reação, tá? Então o que acontece? Ó, presta atenção no passo a passo. Ó. Ele quebra o triéster aqui, tá? Esse triglicerídeo nesse ponto, quebrando essa ligação, essa e essa. Tá vendo o risco vermelho? Mostrando que foi quebrado a ligação. Essa ligação se quebra, o OH vem aqui, esse vem aqui e esse vem aqui, dando origem à glicerina, o propanotriol, que é o subproduto da produção do biodiesel. O etanol, essa parte do etanol, tá? Esse etil grudado aqui no OH, ele vem e gruda aqui, ó. Vem e gruda nesse oxigênio, formando o quê? Um éster. Então o biodiesel, pessoal, é um éster. É um éster de cadeia longa. Por quê? Esse R aqui, como eu disse, tem mais de 10 carbonos, tá? Então, o biodiesel vai ser uma mistura de 3 compostos, porque esses R's nem sempre são iguais. Então, é uma mistura, não são iguaizinhos, tá? Tem R com 17, outros com 18, outros com 20. Então, é uma mistura. Então, o biodiesel é um éster. Como esse cara é bem oleoso, esse negócio aqui é meio... Esse aqui é muito oleoso, isso aqui, ele não mistura com esse composto, que é um composto bastante polar. Esse cara mistura com água, esse não. Então eu consigo separar eles usando um funil de separação, porque esse aqui é um óleo, né, o biodiesel. Então veja bem, ó, como que é feito o biodiesel. Eu pego uma gordura, reajo com etanol ou metanol, tá? Ele vai formar um éster de cadeia longa, tá? Mais a glicerina como subproduto. Isso aqui só ocorre com catalisador adequado. Catalisador para quê? Para acelerar essa reação, tá? E dentro de um reator adequado. Isso aqui era um problema para a produção do biodiesel, que essa glicerina é muito suja. Por exemplo, se eu pegasse um óleo de fritura, um óleo velho, toda a sujeira ficava aqui, nessa parte. Toda a sujeira fica aqui.
Então, isso aqui era um problema ambiental, porque depois, porque só para você ter uma noção, apenas 40% desse óleo vira biodiesel. O resto vira isso aqui. Então, é muita quantidade que formava desse propanotriol. Agora, recentemente, lá mesmo na Universidade Federal de Santa Catarina, os caras desenvolveram um reator onde dá para reduzir isso aqui. Como? Por exemplo, eu vou tirando aqui esses OHs, eu tiro OH com H desse, OH com H desse e formo ligações duplas nisso. Aí depois hidrogeno ele e, ou por exemplo, só tiro esse e tiro a ligação dupla, quebro essa cadeia, isso aqui vira etanol de novo. Então os caras conseguem converter isso aqui a etanol agora. Então, mas só que isso é muito recente, não vai aparecer nada quimicamente falando, mas pode aparecer alguma coisa falando a respeito, tá? Dá para converter isso aqui a etanol e usar de novo no processo de produção do biodiesel. Então isso aqui vai ser um combustível do futuro, moçada. O grande problema do biodiesel é que ele depende de matéria-prima, que depende de plantação, depende de lavoura, né? Então isso aqui depende de clima, né? Isso é um problema. O clima está virando uma bagunça, então isso acaba ficando um pouco indesejável por causa dessa situação, tá? Mas é um combustível muito limpo, por ele ter mais oxigênio que o óleo diesel no meio da cadeia dele. Ele é mais limpo, ele não tem nada de enxofre no meio, como o diesel tem. Então, isso aqui é melhor para a vida do motor do, do, do automóvel, tá? Esse diesel aqui. Só que ele sai mais caro porque ele depende de cultura, né? Por enquanto. Então, a reação de saponificação, que eu tinha comentado com vocês. Não é formação de sapo, hein, pessoal? Saponificação, formação de sabão. Como que é feito o sabão, moçada? Eu pego um óleo, uma gordura, um triglicerídeo, coloco uma base forte, como a soda cáustica, por exemplo. Isso vai formar sabão e glicerina. Vocês viram que é muito parecido com isso aqui? O que que muda? Em vez de eu usar o etanol, eu uso aqui a soda cáustica no lugar do etanol. Tá? Por isso que eu falei que os caras basearam nisso e nisso para chegar nisso aqui. Olha aqui, ó. Esse cara numa taca o éster aqui, eles deram um jeito de fazer este cara atacar o éster aqui e fazer um éster do outro lado. Olha que interessante, tá? Então, a saponificação, ela funciona assim, ó. Mesma coisa que na transesterificação, o OH vem aqui e ataca esse OH ataca esse OH entra aqui. Ele quebra a cadeia aqui, tá? Formando a glicerina, propanotriol, tá? E este Na, que é um metal, sódio é um metal, ele é atraído por esse oxigênio que fica negativo. Então isso forma um sal de ácido carboxílico. Olha, um sal, moçada. Essa ponta iônica liga facilmente com a água. Essa ponta aqui, porque ela é iônica. Esse rabo gigante que ele tem aqui, eu disse que tem mais de 10 carbonos, isso aqui se liga com a gordura com muita facilidade. Por isso que o sabão liga com a gordura e liga com a água. Por isso que ele tira a gordura das coisas. Tá? Então essa reação é chamada de reação de saponificação. Formação de sabão. Tá? Vamos dar uma exercitada, pessoal. Ó, a primeira questão, ele fala assim, ó. O cheiro agradável das frutas deve-se principalmente à presença de ésteres. Esses ésteres podem ser sintetizados no laboratório pela reação entre um álcool e um ácido carboxílico, gerando essências artificiais utilizadas em sorvetes e bolos. A seguir estão as fórmulas estruturais de alguns ésteres e a indicação das respectivas fontes da onde ele saiu.
tá? Então ele fala aqui, ó, esse éster, olha o que, que tem nele, ó. Essa parte veio do ácido carboxílico. Qual ácido? 2, o ácido etanóico. Então a essência de banana, ela é uma junção do ácido etanóico, tá vendo aqui? O que é esse cara? É o vinagre, moçada. Então a essência de banana vem do ácido etanóico com qual álcool? Ó, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 átomos de carbono, no carbono 3 tem um metil. Então esse cara é o 3-metil-butanol, que deu origem a esse éster. Então eu peguei quem? O ácido etanóico com o 3-metil-butanol, tá? Este aqui, ó. Aqui veio o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele chama ácido fenilmetanóico. Mas só que é comum ele ser chamado comercialmente de ácido benzoico, esse cara aqui. Tá? Com quem? O metanol, um carbono, tá vendo? Então lembra que tinha um OH antes. Lembra aqui, ó. Tinha um OH antes, tá vendo? Então, ele saiu da onde? Do ácido benzoico com o metanol, a essência de kiwi. A essência de maçã verde, essa é a mais interessante, pessoal. Esse cara tem um cheiro horrível, esse cara aqui. Esse cara aqui é quem? Esse cara é o ácido butírico, o ácido butanóico. Tá? Esse cara aqui dá aquele cheiro da manteiga podre, um chulezão brabo, uma subaqueira. É o cheiro desse cara que a gente libera, por exemplo, no suor. Então esse cara é podre o cheiro dele. Quando eu misturo ele com metanol e aqueço junto com ácido sulfúrico, ele dá cheiro de maçã verde. Olha que louco. Tá? Olha a essência de laranja também. A essência de laranja, ela vem do ácido acético, que é o cara componente do vinagre, reagindo com qual ácido? Com qual álcool? Ó, 1. Aí vem uma repetição de 6, então ó, 6, 7, 8. É o ácido. Desculpa, ácido, ó. É o octanol. O octanol dá origem a ele. Tá? 8 átomos de carbono com OH. Então, quando eu pego o octanol e misturo, por exemplo, com o ácido acético, na presença do ácido sulfúrico, e aqueço, eu vou ter essência de laranja. Olha que interessante. A essência de morango também, olhe bem. Eu tenho o cara fedido lá, que eu acabei de falar, o butírico, tá? Misturado, por exemplo, pessoal, com quem? Olha aqui, ó. Eu tenho 3, 4, 5. Esse álcool aqui é o pentanol. Então eu misturo o pentanol com o ácido butírico e aqueço junto com o ácido sulfúrico, ele vai formar a essência de morango, tá? Então essas essências artificiais são feitas muito fácil em laboratório usando álcool e ácidos carboxílicos, tá? Aí ele pergunta aqui, a essência sintetizada a partir do ácido butanóico. Então, a gente viu que, ó, esse vem de qual ácido? Etanóico e o fenilmetanóico. Quais que são feitas pelo butanóico? Essa e essa. Então ele fala, a partir do butanóico e o metanol. Então, qual que é, pessoal? A da maçã verde. Então, eu recriei aqui, olha aqui, ó. Ácido butanóico, tá? Sai um H e um OH. O H do ácido com o OH do metanol. Esse carbono vem aqui, liga no oxigênio, dando origem ao butanoato de metila. O butanoato de metila é a essência de maçã verde, tá? Butanoato de metila. Esses caras aqui, ó, vocês usam muito ele no dia a dia, viu? Vocês já observaram que aqueles removedores de esmalte têm cheiro de banana nanica? Alguém já observou isso? Não ouvi. Fala um de cada vez. Não. Ele tem um cheirinho de banana nanica no fundo, tá? Pode olhar no rótulo dele que você vai ver que ele tem
por exemplo, a essência da banana nanica nele, que é essa aqui, ó. O nome dele, que vai estar escrito lá no rótulo, etanoato de, ó, 1, 2, 3, 4, não é? Isso aqui é quem? É o isobutil. Então vai estar escrito lá, ó, etanoato de isobutila. Vai estar escrito lá no rótulo. Essência de banana, aquilo lá, tá? Pode ver que tudo que tem gosto artificial de banana tem gosto de banana nanica. Tudo que tem essência artificial de maçã tem gosto de maçã verde. Que é isso aqui, tá? Essência de laranja, todos têm o gosto igual, de morango, tudo igual. Por quê? São esses caras aqui feitos em laboratório. Existem milhões, tá, de essências feitas com isso aqui. Esses caras tudo tem cheiro bem agradável, todos eles, tá? Então, a essência de maçã, aqui está o exemplo, tá? Na 2, pessoal, ele fala assim: a própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Quer dizer que tem muito mais no meio, é uma mistura desgramada a própolis. Dentre elas, são de estrutura simples, como é o caso deste carinha aqui, ó. O que é esse C6H5? Isso aqui é o benzeno, tá? Então é isso aqui, ó. É o ácido benzoico, tá vendo aqui, que a gente viu lá atrás? Que é quem? Fenilmetanóico, o nome do ácido da origem é isso. E o etanol. O etanol aqui na ponta que dá origem a isso. Então ele me diz, o ácido carboxílico e o álcool capaz de produzir o éster em apreço, que ele está falando a respeito desse cara, por meio da reação de esterificação, são respectivamente. Então olha aqui, ó, eu tenho aqui o ácido fenilmetanóico, que também é conhecido como ácido benzoico comercialmente, tá? E o etanol. Então, ácido benzoico e o etanol. É fácil você identificar. Separa os dois no O, coloca um OH aqui e um H aqui. Você vai ter o ácido carboxílico e o álcool que deu origem. Então, letra A, tá? Então, ácido benzoico, que é conhecido como ácido fenilmetanóico, tá? Benzoico é nome comercial dele. Mas tudo bem. Aqui está o ácido, está o nome comercial, sem problema nenhum. Na 3, pessoal, ele fala assim: os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos. Óleos animais também tem um pouquinho. Ácido graxo geralmente são ácidos carboxílicos de cadeia longa, gordura animal, tá? Que também dá pra fazer sabão. Mesma coisa, tá? É a mesma coisa porque ele é um éster, tá? De cadeia longa, como esse éster aqui, isso aqui é um éster. Se eu pegar esse éster e colocar soda cáustica nele, ela vai atacar aqui fazendo um sal disso e entrando um OH aqui, virando um álcool. Então o que ele faz, a soda cáustica? Ela quebra essa ligação, fazendo ele voltar praticamente a ser quase o que ele era, né? Só que o que ele faz? Em vez de entrar o H aqui, entra o Na. E o OH aqui, então ele forma álcool, tá? E forma um sal de ácido carboxílico, quando eu reajo a soda cáustica com éster, tá? Então ela ataca os ésteres com força, a soda cáustica. E no caso do triéster não é diferente. Um triéster desse, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar a ligação aqui nesse ponto, vai entrar um OH aqui, outro aqui, e o Na da soda cáustica entra aqui, formando sabão, tá? Então ele fala assim que nessa fórmula, os grupos R, R' e R2' representam longas cadeias de carbonos com ou sem ligação dupla, que, como eu disse para vocês, podem ser diferentes, depende do tipo. Por exemplo, se eu tiver o linoleico, tá, que é um triglicerídeo, o linoleico, por exemplo,
ele tem 17 átomos de carbono. Se eu pegar o oleico, ele tem quantidade diferente. Pegar o óleo de coco, ele tem uma quantidade diferente de carbonos. Então depende, tá? Mas o padrão é o mesmo. Então ele fala assim: a partir dos óleos vegetais, pode-se preparar sabão ou biodiesel. Então no sabão eu faço o quê? Uma saponificação, eu ponho para reagir soda cáustica. Para fazer biodiesel, eu ponho para reagir um álcool de cadeia pequena, tá? Ou metanol ou etanol. O propanol já não dá, tá? Por hidrólise alcalina, tá? O que é hidrólise alcalina? Eu vou colocar, por exemplo, a soda cáustica com água, tá? Dissolvida na água, fazer sabão, e a transesterificação eu uso o, o eu uso álcool, tá? Respectivamente. Aí ele fala que para preparar sabão, trata-se o triglicerídeo com hidróxido de sódio aquoso, dissolvido em água. E para preparar o biodiesel, com metanol ou o etanol. Aqui no Brasil a gente usa o etanol porque é mais comum, mais barato, tá? Aí ele pede na letra A, escreva a equação química que representa a transformação de um triglicerídeo em sabão. Então, triglicerídeo mais base vai me dar sabão e glicerol. Então, quebra a ligação. O Na entra aqui nos oxigênios, nos três, formando 3 moléculas desse sal de ácido carboxílico, que é o sabão. Por exemplo, se for com ácido esteárico, ele vira o quê? Estearato de sódio. Tá? Se for o ácido oleico, oleato de sódio. Olha que nome desgramado. Tá? Se ninguém vai ficar fazendo o oleico, quem tem ele muito no meio é o azeite. Né? Ninguém vai fazendo sabão de azeite. Né? O, o esteárico tem muito em gorduras animais. E esses óleos brabo aí que entope veia aí, tipo óleo de soja, esses trem aí. Esse carinha aqui também pode ser feito com óleo de coco, me dá o palmitato de sódio, olha que legal, né? E o OH entra aqui, formando o glicerol, como a gente tinha visto anteriormente. Na letra B, ele pede, escreva a equação química que representa a transformação do triglicerídeo em biodiesel. Então, vou pegar aquela reprodução que a gente fez com o etanol, mesma coisa, o hidrogênio, os carbonos, tá, do etanol liga aos oxigênios, virando esse éster de cadeia longa, que é o biodiesel, tá? E o OH entra aqui formando o glicerol. Então, os dois dá como subproduto o glicerol, viram? Os dois produzem glicerina como subproduto. Tranquilo? Então, pessoal, acabamos essa frente, tá? Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Falta essa frente 3 inteira, né? Ou a gente já fez ela? Quem sabe me responder? Não sabe ninguém me responder isso? Dá uma olhada aí na apostila de vocês, gente. Oxe, fiquei no vácuo, hein? E aí, pessoal? Falta a frente 3. Isso mesmo, Lucão? Então tá bom, vamos lá então. É porque a gente começou pela 1, né? Beleza, sem problema. A apostila 4 ela é bem curta, viu? Não se preocupa não que a gente não vai atrasar demais, não, que a apostila 4 é bem curtinha. Todo mundo confirma, pessoal? Falta a frente 3 mesmo? Vê aí, João Pedro.
Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, peraí. Deixa, eu tô no lugar errado. Deixa eu dar uma olhada aqui no terceiro bimestre aqui. É. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Falta a frente 3. Vamos lá então. A frente 3, pessoal. Essa frente 3, pessoal, é continuação de cinética, tá? Ele está falando a respeito de mecanismos em etapas. Deixa eu dar uma copiada nisso aqui só para situar aqui. A gente vai começar a frente 3, tá? Módulo 19, que fala sobre mecanismo de reação, tá? Em etapas. Deixa eu pegar aqui que eu tenho uma aula bem organizadinha desse assunto. A gente ganha um pouco de tempo com isso, né? Duro vai ser achar, mas eu acho. Eu não sei se está no segundo ou terceiro bimestre, acho que no começo. Só um segundinho que eu já vamos lá. Que tem que fazer trocentos desenhos isso aí, sabe? Ixi, antes disso. 19/6. 9/6. Não. Não. Eita. Eu fiz um resuminho bem legal aqui. Eu queria achá-lo. Nossa, a pasta vazia. Aqui é todo a cinética. Isso aqui tá, até passei para vocês. Vocês têm isso lá. Quer ver que é justo aquilo que eu queria? 22/5, 26/5. Quer ver que é a pasta vazia? Ah, que legal. É a pasta vazia, não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Porque eu tenho um PowerPoint feito sobre esse assunto, ele está bem tranquilinho
para explicar esses mecanismos em etapas aqui, para não complicar muito, entendeu? Deixa eu ver onde que tá esse trem. Lasquita. Ah, mas peraí também, né? Tô marcando motocona aqui, né? Equilíbrio químico. Porque eu jogo lá pro drive, eu vou ter que dar um jeito. Não, tem problema. Vamos lá. Vamos criar tudo. Ó, pessoal, mecanismo em etapa, por exemplo, aqui a gente vai começar, na verdade, eu até já dei essa aula para vocês a respeito disso aqui. Vamos dar uma lembrada só, tá? A gente sabe, por exemplo, que as reações químicas, ela pode ser em uma única etapa, tá? Então isso aqui tem a ver com aquela lei da reação, com aquelas leis da reação, tá? Tem a ver com aquelas leis da reação. Então, quando eu tenho as leis da velocidade, ou melhor, não vamos usar esse termo, a equação da velocidade, tá? Então a gente vai falar a respeito disso. A equação da velocidade, ela é uma fórmula que é usada para calcular a velocidade, só que essa fórmula não vem pronta. Eu tenho que montar ela, igual no equilíbrio químico, tá? Então o que acontece, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, tá? Se eu tenho lá, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma equação, uma reação que ocorre em uma única etapa, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Em reações em uma única etapa. Então, em reações em uma única etapa, tá? Uma reação em uma única etapa, ela é chamada de reação elementar, tá? Vocês vão familiarizar, vocês vão ver que eu já falei nisso. Vamos só dar uma lembrada. Então, em uma reação elementar, para montar a fórmula, eu só considera-se eita, bosta, hein? Só considera-se os reagentes da reação. Então, só eles vão determinar essa lei da velocidade. Então, vamos ver um exemplo, ó. Se eu tiver algo assim, ó, eu tenho lá, por exemplo, 2, ou melhor, 3H2, 3H2 mais, por exemplo, 1N2, 1N2 produzindo 2NH3, por exemplo, tá? 2NH3. Então, para montar a lei da velocidade, eu vou pegar, só depende disso aqui, ó. Só o primeiro membro da equação. Então, eu tenho que velocidade, isso é uma fórmula, tá? É igual. Esse K é chamado de constante da velocidade, esse K. Esse K, ele não muda para essa equação. Eu mudando a quantidade de qualquer um desses caras, ele nunca vai mudar esse valor do K.
ele muda se eu mudar os componentes. Por exemplo, em vez de N eu pôr um O aqui, aí o valor do K é outro, entendeu? Vezes a concentração em mol por litro do... Oxe, eu pus H3, hein? Que beleza, hein? Do H2 elevado ao coeficiente dele, que é 3, tá? Então eu tenho o H2 que vai ser elevado ao coeficiente dele, que é aquele 3 ali, tá? Elevado ao coeficiente dele, vezes a concentração do N2, tá? Como é elevado a 1, não precisa de eu colocar. Esses expoentes, pessoal, isso são chamados de ordem, tá? Esses expoentes são chamados de ordem. Eu vou colocar o 1 aqui, não precisa de colocar, tá? Só para mostrar a questão da ordem. Então, veja bem, esse V é o quê? Esse V é a velocidade. Vou escrever aqui. Esse V é velocidade, tá? Ok? Esse K é a constante da velocidade, tá? Esse K é a constante de velocidade. É a constante de velocidade. Esses expoentes é a ordem, tá? Então, por exemplo, ó, esse cara é de terceira ordem em relação à velocidade, e esse cara é de primeira ordem em relação à velocidade. Se ele chegar a te pedir qual a ordem total da equação, é a soma dos dois expoentes. Ele é de ordem 4, essa equação, certo? Agora vamos para a segunda situação. Ó. Na segunda situação, é quando eu tenho uma reação que ocorre em mais de uma etapa. Tá? E uma reação que ocorre em mais de uma etapa, então, em reação com mais de uma etapa, tá? Quando a reação ocorre em mais de uma etapa, quer dizer que ela é não elementar. Vou até escrever aqui. Não elementar, tá? Uma reação não elementar. Eu tenho só considera-se os reagentes da etapa lenta. Pessoal, ele vai sempre te falar qual é a etapa lenta, tá? Porque numa reação eu posso ter trocentas etapas, apenas uma vai ser lenta, as outras serão todas rápidas. Então só depende dos reagentes da lenta, tá? Então, para a gente ganhar um tempinho, deixa eu pegar uma equação pronta aqui, de mais de uma ordem. Uma reação de mais de uma ordem, uma reação que ocorre em mais de uma etapa aqui, prontinha aqui, que a gente não perde tanto tempo. Espera aí um pouquinho. Fisicoquímica, cinética química, cinética química. Ah, que exemplo sem vergonha. Lá vai esse mesmo. Deixa eu ver se no exercício não tem um melhor aqui. Exemplinho vagabundo, né? Opa, 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 isso é legal.
ser legal. Então, ó, um exemplo aqui, tá? Eu tenho lá algo assim. Eu tenho uma reação que ocorre em duas etapas aqui, tá? Se você pegar essas duas reações e somar essas duas reações, tá? Eu vou chegar nesta reação aqui, tá? Se eu somar as duas, eu vou chegar nessa. Quer ver? Observa, ó. Eu tenho, ó, 2NO, tá? Eu tenho 1 com mais 1, 2H2. Aí o NO2 subiu por quê? Esses NO2 estão de lados contrários, eles são cortados, tá? Eu corto esse N2O com esse N2O. Aí formou um N2, uma água com mais uma água, eu tenho duas águas. Essa equação ela é chamada de equação global. Ela é a soma das duas, tá? Eu chamo de equação global. Então, se ele te pedir qual a lei da velocidade, a formulazinha para isso aqui, ele sempre vai te falar quem é a lenta. Então eu vou vir aqui na lenta. Só dependo disso aqui. Tá? Então só dependo disso. Então, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho que velocidade vai ser igual ao K vezes, vezes a concentração em mol por litro do NO, que vai estar elevado ao quadrado, porque ele é de segunda ordem, né? Elevado ao quadrado, vezes a concentração do H2, tá? A concentração em mol por litro do H2, que ordem 1 não precisa de colocar o 1, viu, pessoal? Eu coloquei no primeiro lá que eu estava falando aquele negócio de ordem, não vou colocar aqui, tá? Não precisa de colocar o 1. Agora, pessoal, a terceira situação, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso aqui costuma confundir o povo, tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nessa terceira situação. Então, ó, em uma situação experimental, eu queria, por exemplo, achar um negócio pronto, porque isso aqui dá mó trampo pra mim fazer isso aqui, mas não dá nada não. Meu nome é trabalho. Nossa, viu? Ó, vamos lá então. Deixa eu ver se vocês estão aí, porque tem hora que eu tenho medo de estar falando sozinho, sabe? Que vocês não falam nada. Fico até com medo. Eu queria achar pronto, porque dá mó trampo pra fazer aquilo ali. Mó trampo. Se eu achasse pronto, era 5 minutos pra explicar. Se eu desenhar aquilo ali, eu vou demorar uns 20. Então, se eu demorar 5 pra achar, vai valer a pena. Peraí que eu vou achar. Eu não entendi por que o troço sumiu de lá, mas tudo bem. Deixa eu olhar nesses históricos da vida aqui que eu vou acabar achando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Duro que eu tenho que ir tirando os troços daqui. Porque se eu não tiro daqui, cara, eu não consigo mexer com isso aqui. Tanto que fica cheio por causa desse monte de vídeo que tem. Cara, tem troço pra burro aqui. Se eu deixar aqui o computador, só falta explodir. Ah, peraí. Eu acho que no cursinho. Termoquímica.
27/7, deixa eu ver aqui. Função sal. Óxidos. Espera aí só um segundo, criançada. Não fique triste, já volto. A gente vai ganhar um pouco de tempo fazendo isso aqui para desenhar aquele lá da mó trampa. Termoquímica. Funções orgânicas. 14/9 isomeria. 21/9 cinética. Ah. Aqui tem nesse PowerPoint. Eu jogo. Você já tem esse PowerPoint lá, mas eu coloco ele de novo. Não tem problema não, tá? Eu vou explicar com esse PowerPoint aqui, porque senão eu demoro demais para explicar aquilo lá. Tá? Essa parte aqui eu vou pular o que não interessa pra gente aqui, tá? Que é coisas que a gente já viu. Deixa eu começar onde começa a falar da determinação da lei da velocidade aqui, tá? Então, pessoal, ó, a lei da velocidade ela tem o quê? Velocidade constante, a concentração do reagente, só dos reagentes que interessa, tá? Elevado ao coeficiente dele, que é o número de mols dele, tá? Então, aqui eu coloquei o que significa cada um, isso aqui é a ordem dele, se ele é primeira, segunda, terceira ordem, até terceira ordem, só que vai aparecer aqui no ensino médio. Então, por exemplo, pessoal, em reações elementares, é isso aqui que eu estava procurando, você viu como é que ganhou tempo? Ó, em reações elementares, eu só pego o primeiro membro da equação. Então, por exemplo, ó, quando ocorre uma única etapa, tá? Então, eu pego concentração do NO elevado ao quadrado mais vezes a concentração do H2 elevado a 1, que ele é de ordem 1, que o número de mol é 1. Aqui no caso, eu vou pegar só o primeiro membro da lenta. E ele vai me falar qual é, você não precisa se preocupar com isso. Certo? Então, por exemplo, ó, o que eu tenho? A mais A vai dar 2A, não é isso? Então, a lei da velocidade vai ficar a velocidade é igual a K vezes A elevado ao quadrado, que são 2A. Certo? A ordem de uma reação nada mais é do que os expoentes que eu tenho aqui. Então, por exemplo, nesse caso, ó, 2 mais 1, a ordem total é 3. Então, ela é uma reação de terceira ordem. Em relação ao NO, ela é de segunda ordem. Em relação ao H2, de primeira ordem. Perfeito? Agora, numa situação experimental, pessoal, numa situação experimental, olha o que eu tenho. Ó, eu fiz aqui um exemplo, tá, onde eu coloquei todas as situações que pode ocorrer. Então, por exemplo, eu coloquei experimento 1, 2, 3, 4, 5. Observe que do experimento 1 para o 2, eu só mexi na concentração do A, tá vendo? Os outros eu não mexi. No experimento 3, eu só mexi no B. Os outros eu apenas repeti, tá vendo? No experimento 4, eu só mexi no C. E no experimento 5, eu só mexi no D. Viram? Então, vamos analisar o que ocorre. Então, por exemplo, pessoal, quando
eu dobro a concentração do A, tá? Não mudo o B, nem o C e nem o D. E não muda a velocidade. Isso quer dizer que o A é de ordem zero em relação a, a esta reação química. Então, por exemplo, pessoal, fiz um resuminho, ó, quando dobra a concentração e a velocidade fica constante, a ordem é zero. É claro que número elevado a zero não precisa eu colocar, eu só coloquei aqui para ilustrar, tá? Agora, quando eu mexo só no B, ó, mantive o A, mantive o C, mantive o D. Quando eu dobrei, por exemplo, a concentração do B, olha o que aconteceu com a olha o que aconteceu com a velocidade desse cara aqui, tá? Quando eu fiz isso, o que que houve? A velocidade da reação dobrou também. Então, vamos lá no resumo, ó. Quando eu dobro a concentração e a velocidade também dobra, isso quer dizer que ele é de ordem 1. Por quê? 2 elevado a 1 é igual a 2, não é? Então, esse cara é de ordem 1. É claro que número elevado a 1, não precisa de eu colocar esse expoente aqui. Isso aqui eu nem coloco, porque número elevado a 0 é 1. 1 vezes isso não vai mudar nada. Esse aqui eu nem coloco depois. Agora do experimento 3. Ó, não mexi no A, nem no B e nem no D. Dobrei apenas o C. Quadruplicou-se a velocidade. Se quadruplicou a velocidade, o que é 4? Esse 2 elevado a quanto? Ao quadrado, não é isso? Então esse cara é de ordem 2 em relação à velocidade. Então, o C é elevado ao quadrado. Então eu vou montando a equação olhando nessa tabela. Tá? Agora vamos observar o experimento 4 para o 5. Ó, não mudei o A, nem o B, nem o C. Mudei apenas o D. Eu não posso mudar os outros, porque senão ele vai interferir, não dá para analisar. Então veja aqui. Quando eu dobrei ele oituplicou. Então quando eu dobro a concentração e oituplica a velocidade, o que é o 8? É esse 2 elevado ao cubo. Então quer dizer que ele é de ordem 3 em relação à velocidade. Então, resumindo, eu não uso aquele cara, ele é ordem 0, eu não uso. Esse é 1, não precisa de eu colocar 1 aqui em cima. Então, essa seria a lei da velocidade para essa situação. Certo? Agora, vem aqui comigo, ó. Para que usar esse negócio? Olha um exemplo legal, ó. Se eu pego essa equação, tá? Eu tenho que esse cara é ordem 1, esse cara é ordem 3. Aí, supondo que dobramos a concentração do N2, o que é dobrar? Multiplicar por 2, não é? E triplicamos a concentração do H2. Quantas vezes aumenta a velocidade da reação? O que eu faço? Ó, eu imagino que no início todo mundo era 1. Então, por exemplo, eu pego 2 vezes, não falou para dobrar? 2 vezes 1, 2. Não falou que triplicou esse? 3 vezes 1, 3, elevado ao cubo. Então, 3 elevado ao cubo dá 9, tá? 3 elevado ao cubo dá 27. 27 vezes 2, eu tenho 54 vezes vai aumentar a velocidade. Isso é um dos usos para isso aqui, certo? Eu vou colocar isso lá para vocês, tá? Vamos dar uma exercitada agora. Deixa eu já salvar isso lá na pasta de vocês. Cara, eu tinha deixado aberto prontinho aquele negócio aqui. Eu acho que em vez de copiar, eu colei, eu recortei o negócio lá. Como o computador deu problema aqui, eu perdi o arquivo. Mas tá bom. Tô campeão nisso.
tá? Então eu vou mandar esse PowerPoint para vocês, ok? E numa situação experimental, você analisa o quadro, tá? Eita. Você analisa o quadro. Quer fazer um exemplo para ficar mais chique ainda? E eu apaguei. Fechei o trem. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse é bom. Ih, não é nada. Questãozinha sem vergonha. Ó, vamos pegar esse exemplo, ó. Ele fala aqui, ó. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Essa reação, que é com certeza uma reação global qualquer. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se o seguinte tabela. Baseando na tabela anterior, podemos afirmar que a lei da velocidade para a reação é. Então veja bem, pessoal. Para eu analisar o H2, eu preciso ver onde o NO não muda. Olhe bem, do experimento 1 para o 2, o NO está constante, tá vendo? Então vou analisar o H2 aqui. Ó, vindo do experimento 1 para o 2 aqui, o que houve com a concentração do H2? Eu dobrei ela, não dobrei? Então ela foi dobrada. Quando eu dobrei essa concentração, observe o que aconteceu com a velocidade. A velocidade também dobrou. Então isso quer dizer que esse cara é de ordem 1 em relação à velocidade. Então, dobrou também. Então, nesse caso, eu digo que, vou colocar aqui mesmo, eu tenho que velocidade vai ser igual ao K vezes a concentração do H2 elevado a 1, não precisa de pôr 1, né? É ordem 1. Quando dobra, dobra, né? Se tivesse quadruplicado, a ordem seria 2. Se tivesse oituplicado, a ordem seria 3. Agora, para analisar o NO, eu vou ver onde o H2 não muda. Então veja bem, ó, o H2 do experimento 1 para o 3 não está mudando, tá vendo? Então vou analisar aqui. Ó, vindo do 1 para o 3, vou colocar com a seta de cor diferente aqui para não confundir, ó. Do 1 para o 3, observe que esse cara aqui está constante. Ele não mudou, tá vendo? Então é aqui que eu vou analisar o outro. Então ele está constante, tá? Agora, vindo do experimento 1 para o 3, esse cara aqui dobrou, não dobrou? Quando eu dobrei esse cara, ó, dobrei esse carinha, o que que aconteceu com a velocidade? Vamos analisar. Vou colocar a seta aqui da mesma cor, que eu estou analisando a mesma coisa, né? Então veja bem, vindo agora daqui para cá, tá? Ó, foi quadruplicado, não foi? Então a ordem desse cara é 2, tá? Então quer dizer que daqui para cá foi multiplicado por 4. Então ela quadruplicou. Então isso me diz que o NO, tá? Isso me diz que o NO ele é de ordem 2 em relação à velocidade, tá? Então, o que que eu tenho? Alternativa E de eta trem fácil.
né? Moleza, não é, criança? Fala sério. Molezinha, né? Então vamos lá, ó. Vamos resolver umas questões. Ó a questão sem vergonha, logo a primeira, ó. Vocês ficam até de bochechinha rosada, né? De vergonha, de ver uma questão sem vergonha dessa, né? Eu fico também. Então veja bem. Ele fala assim: um óxido de nitrogênio se decompõe de acordo com a reação. Isso é uma reação global. E apresenta o seguinte mecanismo: ó, lenta, rápida, rápida e rápida. Quem me interessa? Só isso. Só isso. Não é? Só o primeiro membro da equação que eu chamo, por exemplo, de lenta. Então só me interessa esse cara aqui. Só. Tá? Então eu vou pegar ele. Vou fazer um quadradinho aqui em volta do bicho. Vai ficar chique no último. Então, eu teria que... A lei da velocidade disso aqui seria a concentração desse cara elevada a 1. Acabou. Tá? Aí, analisando os processos citados acima, podemos afirmar corretamente que a reação elementar, não, ela ocorre em várias etapas. A expressão da velocidade vai ser essa? Marca B, crianças, olha aqui. Não é isso? Não é só esse cara elevado a 1? Morreu. Trata-se de uma reação de segunda ordem? Não, ela é uma reação de primeira ordem. Etapa 4 é determinante? Não, etapa 1 é determinante. Tá? Então, você vai dar um crawl aqui na letra B. Viu questãozinha sem vergonha, pessoal? Ele vai sempre te falar qual é a lenta. Então, isso aqui é muito, muito, muito fácil. Tá? Isso aqui não tem crise nenhuma. Nem querendo você consegue errar uns trem desse aí, tá? Ó, a questão 2. Ele fala assim, ó. A seguinte reação balanceada representa a oxidação do íon iodeto por peróxido de hidrogênio em meio ácido. Ó, observe que esse iodeto, ele entra aqui e sai aqui do jeitão... Não, aqui não é o iodeto, né? Aqui é I3-. Então, ele está mostrando aqui a reação de formação, de ionização desse... decomposição da água oxigenada pelo íon iodeto, tá? Aí ele fala: sendo o processo de primeira ordem em relação a cada um dos reagentes, então ele está falando que o processo é de primeira ordem. Então, qual a conclusão que eu posso chegar? Que essa equação aqui não é elementar. Porque se todo mundo é elevado a 1, aqui está me dizendo que esse cara seria ao cubo, esse é o quadrado. Então isso aqui com certeza é uma reação que ocorre em mais de uma etapa. Tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Então, ó, se a reação é de primeira ordem, a reação apresentada, ou melhor, a equação apresentada é a equação global de reações não elementar. Tá? Porque aqui me indica, por exemplo, que esse cara seria elevado ao cubo e esse elevado ao quadrado. Então não seria de primeira ordem isso aqui. Então ele está afirmando isso aqui, ó. Segundo o processo de primeira ordem em relação a cada um dos reagentes, fazem as seguintes afirmações: diminuindo a concentração do peróxido,
de hidrogênio pela metade, a reação dobra. Pensa bem, pessoal. Se esse cara é elevado a 1, se eu dobrar, vai dobrar a velocidade, concorda comigo? Não reduzir pela metade. Então, falso isso aqui. Tá? Então, isso aqui é falso isso aqui. Tá? O que aconteceria? Ela reduziria. Ele está falando diminuindo essa concentração. Então, ela reduziria a metade. Tá? Se eu diminuir a concentração, eu diminuir pela metade. Tá? Não dobrar a velocidade. Tá? Aqui, dobrando-se a concentração de iodeto, a velocidade da reação aumentaria 8 vezes. Ele não falou que é todo mundo de primeira ordem? Então, não vai aumentar em 8 vezes. Tá? Se eu dobrar, se ele fizer parte da reação, se ele não for um catalisador ali, ele vai fazer parte da reação. Tá? Da reação lenta. Ele vai fazer parte da reação lenta. Então, ele é ordem 1. Ele falou que todo mundo é ordem 1. Se ele é elevado a 1, ele, se eu dobrar, vai dobrar. Então, falso também isso aqui. Tá? Então, ele, ou melhor, ela dobraria. Porque o cara é de primeira ordem, né? Dobrando-se a concentração do ácido. Isso aqui é um ácido qualquer. A velocidade da reação aumenta 2 vezes? Aí sim, pessoal. Se eu dobrar, vai dobrar. Não é isso? Então, verdade é essa. Até que enfim. Tá? Se eu dobrar, vai dobrar. Ele falou que ele é de ordem 1. Então, quando dobra, dobra, ordem 1, não é isso? Então, verdadeiro. Tá? O cara é de ordem 1. A adição de uma base diminui a velocidade da reação? Ó, o que vai acontecer se eu adicionar uma base aqui? Ela vai atacar quem? Esse ácido, não vai? Então, se eu diminuir a quantidade desse cara, diminui a velocidade da reação. Então é verdade. Tá? Se eu diminuir pela metade, vamos supor que eu coloco base suficiente para diminuir esse cara pela metade. Vai diminuir a velocidade da reação, com toda certeza. Tá? Então isso aqui também é verdadeiro. Então, estão corretas, pessoal, apenas a 3 e a 4, letra C de caramba, que trem fácil. Certo? Vamos para a próxima? Questãozinha simplesinha, né, pessoal? Vou fazer mais essa que eu já... Eu não devia, viu? Porque eu tô magoado, sabe? Por causa da Yasmin. Né, João Pedro? Fica falando mal dos outros, Yasmin. Deus me livre. Que coisa feia, né? Tem nem vergonha na cara, Demas. Deve ter nem vergonha na cara. E não é só ela, não. É a Júlia também, tá? E a Ana Lívia. Oi. Mas ela que começou o assunto. Larga a mão de mentir, João Pedro. Nem vergonha na cara. Demas mente que nem sente. Meninas, pode ficar tranquila, meninas. Eu sei que vocês não fariam isso. Vocês falaram mal, sim, porque eu fico falando do dedinho, mas só que normal, não dá nada não. Viu, Yasmin? Não, Demas. Não, a Yasmin já deve estar dormindo uma hora dessa. Viu, Yasmin? Eu vou, Mentira, fica. eu vou continuar falando do dedinho assim mesmo, viu? Não tem problema, não. Ela falou assim, não, aquele professor careca ficou um dedinho, não sei o que, metendo na boca do seu falei, não, Nó. parceiro. Olha, não, o João Pedro. Sei, é o Demas. O João Pedro pensa num trem que me deixa magoado me chamar de careca. Eu fico triste, rapaz. Ela quis te ofender, tenho certeza que ela quis te ofender. Mas é, ué. Não é?
negócio que. O amor da vida dela, né? Aí ela fica brava. Ai, ai. Não pode, né, fazer uma coisa dessa. Ô, cadê o Lucas? Já foi embora? Já deu o horário dele, né? Dele ir embora, né? Eu acho que já deu a hora dele, né? Passou do horário. Eu acho que hoje ele ficou muito, O muito. Gabriel nem apareceu hoje, né, rapaz? Ele falou no grupo que a internet dele tava ruim há 3 dias, tá lembrando. Ah, Então, temos descu- mentira desculpa da boa. da braba. O Caim também não apareceu hoje, né? O Caio. E olha que ele tava dando bom dia lá, eu acho que ele dormiu. Deve ter dormido. Na hora que eu avisei que eu tava com problema com a internet, ele tava dando bom dia lá, o Caio. Crianças, vamos lá, vamos terminar aqui então. Ó, para uma reação elementar, ih, ó que tem sem vergonha, ela é elementar, então só depende disso aqui, tá? Pode-se afirmar que, letra A velocidade de consumo de A, olha aqui, a velocidade de consumo de A é igual à velocidade de formação de C. Eu não acredito que é a letra A. Pessoal, eles não são de um para um? Ó, um desse para um desse. Então a velocidade de consumo disso é igualzinho à velocidade de formação disso. É letra A. Mas vamos ler as outras. Ó, a velocidade de consumo de B é a metade da velocidade de formação de C? Não, ela é o dobro. Ela não é 2 vezes maior? A soma das velocidades de consumo de A e B é igual à velocidade de C? Claro que não, tá? Esse cara eu tenho o dobro desse. Então, de jeito nenhum. A velocidade da reação é dada por esta equação? Não, o b seria elevado ao quadrado, então está errado isso aqui. A reação é de segunda ordem? Não, ela é uma reação de terceira ordem, porque este cara é elevado a 1 e esse cara é elevado ao quadrado, então a ordem total vai dar 3. Então, letra A, sem sombra de dúvidas aqui, pessoal. Tá? Letra A de A trem fácil. Tá? Deixa eu ver só o que vem aqui. Ó, na próxima aula, pessoal, a gente vai começar a falar de equilíbrio químico, tá? Na próxima aula vamos falar sobre equilíbrio químico. Eu vou até jogar aqui pra gente deixar tudo pronto, que eu vou deixar isso tudo pronto agora para a próxima aula. Pra gente não perder tempo nenhum, porque a gente tá atrasando demais, crianças. Tá? Então, moçada, é isso aí, tá? Deixa eu ver se aqui tá salvo. Tá. Então, moçada, é isso, tá? Vou parar a gravação aqui. Por hoje é isso, tá? Até semana que vem, se Deus quiser.